Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um resumo da Ópera, eleições 2012, quando nós temos buscado conversar com os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo a respeito das suas propostas e planejamentos para a maior cidade do país, que precisa realmente de uma gestão muito clara, e é por isso que nós temos trazido, na missão de cidadania da TV aberta, da TV comunitária, trazido aí os candidatos à prefeitura para conversar com você, telespectador, cidadão e eleitor. E hoje nós temos a grata satisfação de receber Paulinho da Força, candidato a prefeito pelo PDT na cidade de São Paulo. Eu queria saudá-lo, uma alegria recebê-lo. Obrigado, Fernando Mauro. Obrigado também pelo convite de estar aqui com vocês e poder falar aqui durante esse período, nessa oportunidade de falar um pouco sobre as propostas do meu partido, as propostas que eu quero defender para a cidade de São Paulo. É um prazer estar aqui com você e boa noite a todos. Ok. Eu queria, então, começar debatendo com você uma questão que é uma questão muito polêmica, que é a questão da segurança pública. Que dizia o seguinte, olha, a questão da segurança, ela constitucionalmente cabe, sob o ponto de vista das nossas fronteiras, à Polícia Federal, então o governo federal. No que diz respeito à repressão, né, ao crime, o policiamento ostensivo, o governo do Estado, né, polícias militar e civil. E a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, cabe à gestão dos próprios públicos, e você pode eventualmente ter uma prisão em flagrante delito, porque isso qualquer cidadão pode efetuar esse tipo de prisão. Muito bem. Eu queria lhe perguntar, como é que você, como prefeito de São Paulo, enxerga essa questão da segurança pública e a integração entre as polícias, que na prática nunca aconteceu, mas timidamente começa a cooperação delegada no governo do Estado, etc, etc. Como é que a gente pode enxergar, na sua ótica, a segurança de São Paulo? Primeiro que é isso que você falou, ou seja, a responsabilidade da segurança pública de São Paulo pertence ao governador, da Polícia Federal ao governo federal, e ao município cabe apenas a Guarda Municipal, que tem 6.800 homens, né? Então, dentro dessa lógica, eu tenho outra proposta, mas eu vou te falar dentro dessa lógica. O que eu poderia fazer dentro dessa situação? Aumentar a iluminação da cidade, fazer uma parceria com o governo estadual e colocar câmeras de segurança. É lógico, tem que ser em parceria, porque você não pode só pôr a câmera, você tem que ter lá uma guarita onde você vai verificar, enxergar o que está acontecendo nas ruas ou naqueles locais mais violentos. Você poderia fazer uma gratificação para a Polícia Militar que trabalha em São Paulo, né? Agora, eu estou estudando, tem uma proposta polêmica que eu fiz no debate da TV Bandeirantes, mas eu vou repetir aqui. Eu estou estudando um projeto de Nova York. Nova York foi a cidade mais violenta do mundo, né? E resolveu o problema da segurança pública. Como que foi feito? Foi feita uma municipalização da segurança pública. Você tem, aqui o tal do xerife, né? Que nos Estados aí. Unidos você tem o xerife que cuida de todo o ele é até policiamento eleito, ele é. Né? Até eleito, exatamente. Então, eu estou estudando esse projeto, já peguei esse projeto em Nova York e pretendo, como deputado, apresentar esse projeto. É uma mudança constitucional, apresentar uma PEC, um projeto de mudança constitucional, para transferir a responsabilidade da polícia para os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, São Paulo, Guarulhos, as grandes Campinas, capitais e as cidades acima de 1 milhão de habitantes. Você teria a responsabilidade da segurança pública. Esse é o projeto que eu estou apresentando. Mas recebendo recurso também, né? Porque também não adianta só ter a responsabilidade. Assim, não, tem que ter, e não ter o recurso. Tem que ter, né? São Paulo deve ter aí uns 40, 50 mil homens, todos esses recursos viriam para a prefeitura. Eu acho que se municipalizar, o prefeito tem, aí sim ele tem a responsabilidade, né? E eu acho que como prefeito, como deputado eu posso apresentar. Se a gente não votar até o final do ano, se por acaso eu ganhar a eleição e até o final do ano a gente não conseguir votar, vou usar a força da prefeitura, né, se eleito for, para poder aprovar esse projeto no Congresso, e acho que também as outras capitais do Brasil vão brigar por isso, porque o prefeito normalmente assume um punhado de responsabilidade, mas não é dele, é do governador. Então eu acho que se a segurança pública for do município, a gente pode resolver a questão da segurança pública em São Paulo. Eu acho que esse é o projeto máximo que a gente poderia fazer. Do contrário, a gente vai fazer um pouco desses paliativos que a gente fala, que é exatamente a segurança e a responsabilidade do Estado e da União. Do Estado e da União. Agora,
Você, por exemplo, a questão da cidade limpa que o prefeito Gilberto Kassab implementou na cidade teve muita adesão, apoio popular e tudo mais, mas, para ser muito sincero, centros nevrálgicos da cidade, como a Avenida Paulista e o centro, ficaram mais escuros, porque antes você tinha aqueles luminosos e tudo mais e tal. Se você for para Nova York, algumas capitais europeias, ou para Buenos Aires aqui na América do Sul, você vai encontrar ainda esses luminosos que ajudam na luta contra a criminalidade, até porque o bandido não gosta de iluminação, né? Ele quer agir na área escura. Muito bem. E nesse sentido, eu lhe pergunto, como é que você imagina essa questão da iluminação no combate à criminalidade e se você imagina também, em algum momento, de alguma maneira, rever essa questão da iluminação, já, lógico, com regras muito claras. Por quê? Porque isso também pode gerar postos de trabalho com essa nova economia que perdeu, acho que 20 ou 30 mil postos de trabalho na capital. Eu acho que a gente teria que rever, mas não daria para ser como era antes. Né? Isso, não como antes. Aqueles enormes e fechava as fachadas dos grandes prédios bonitos da cidade, né? Então você tem que rever. Eu acho que você tem cidades, como você citou Nova York, você tem Paris, você tem cidades bonitas exatamente com luminosos que são bonitos, que são bem regulamentados. A iniciativa privada que coloca, né? Não é nem o prefeito. Eu acho que é possível rever, mas dentro de uma nova legislação que você possa fazer a cidade ficar mais bonita e não o contrário, porque aqueles antigos... Eram feios. Tinha coisa horrível, né? E escondia os prédios bonitos de São Paulo. Tinha prédio de São Paulo que estava tampado por outdoors, enfim. Então aquilo é uma coisa horrível. Mas eu acho que essa ideia é interessante. Agora, uma das coisas que o prefeito pode fazer, e essa é a minha proposta, é aumentar a iluminação de São Paulo. Eu proponho aumentar em pelo menos 40% a mais. Perfeito. Muito respeito à questão da saúde, você em determinados momentos falou muito do programa de saúde da família com o médico indo na casa das pessoas. Isso depende muito de relação com o governo federal e verba do Ministério da Saúde. Agora, uma grande polêmica que tem também em São Paulo é que São Paulo gera muito recurso, muitos impostos, e esses impostos acabam não voltando nem para o Estado nem para a capital. Como seria essa sua relação com o governo federal na gestão da saúde? Tá, eu acho que a questão da saúde de São Paulo precisa ter um choque. Né? Esse é o principal problema de São Paulo hoje. O meu programa para a saúde, e aí eu falo em seguida da relação com o governo federal, primeiro é assim, você tem hoje 1.200 equipes de saúde da família. Aonde essas equipes estão funcionando, funciona bem. Mas a grande maioria da população de São Paulo hoje não está sendo atendida. Então eu dobraria as equipes de saúde da família para 2.400. Cada equipe dessa cuidaria de coisa de 1.000 famílias. Que é o número da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Isso significa que 7 milhões e meio, mais ou menos, de pessoas seriam atendidas pelas equipes de saúde da família e, consequentemente, praticamente se atenderia todo mundo, porque os demais têm plano de saúde. Eu não construiria mais UBS, Unidade Básica de Saúde, porque você já tem 470. Talvez precisaria ir de mais umas 20, 25 só. 470, você tem que fazer funcionar essas 470. Precisa ter um clínico geral, um pediatra, um ginecologista, pelo menos, né? Para poder fazer o atendimento básico. Combinado e integrado com as equipes da saúde da família, você já teria, então, um atendimento básico lá embaixo. Você precisaria construir mais 80 AMAs de especialidade, só tem 16 em São Paulo. Então, eu construiria uma AMA de especialidade em cada um dos subdistritos dos distritos de São Paulo. Cada um dos 96 distritos de São Paulo teria uma AMA de especialidade para as pessoas que precisam fazer um exame médico. E eu contrataria, então resolveria todos os problemas, precisa de um exame, para lá. Alguém que precisa ser internado hoje em São Paulo, tem 2.700 leitos, muito abaixo do que pede a OMS, do que manda, né, do que determina a OMS. Eu contrataria, em vez de ficar discutindo se vou construir hospital ou não, eu saio fora dessa discussão e eu contrataria da rede privada, dos hospitais particulares, eu contrataria os leitos ociosos, contrataria 3.000 leitos. Com isso nós vamos para 5.700 leitos e praticamente é exatamente o que a OMS pede e a gente resolveria e daria os melhores hospitais para as pessoas pobres de São Paulo que precisam de ser internadas. Eu acho que com isso resolveria. Aí você vai me dizer, mas e os recursos para essa questão? Com os 20% que o governo do Kassab gastou o ano passado na saúde, daria para cobrir tudo isso que eu estou falando e sobraria discussão com o governo federal do dobro das equipes de saúde da família que eu teria que discutir com o governo. Mas esse é um programa que está à disposição dos prefeitos. Portanto, o governo federal não iria negar de atender um pedido do prefeito de São Paulo. Tá certo? Então, acho que com isso eu resolveria o problema da saúde de São Paulo. E, lógico, que implantaria, você tem hoje regras de 7 dias
né, para um exame, 7 dias para uma consulta. Então você tem que implantar as regras que valem hoje para o setor privado, para os planos de saúde, Para a tem que área valer pública. também para o setor público, tá certo? Então eu trataria isso como uma espécie de choque de gestão na saúde de São Paulo. Perfeito. Esse seria mais ou menos o modelo adotado na área da educação, quando o governo federal pegou aquelas vagas ociosas das universidades particulares e colocou os estudantes ali com o FIES, Exatamente. né, no primeiro momento do financiamento do governo federal, depois aquele aluno acaba por pagar o governo federal. Enfim, essa mesma relação que já existe do governo federal para as vagas na educação, você ampliaria na relação com a saúde. Exatamente. Aí eu quero lhe perguntar, educação, né? Já que nós falamos aí do modelo. Educação, vai eleição, volta eleição, todo mundo fala contra a progressão continuada, mas os governos que aí estão, podem ser do PSDB, democratas, que depois PSD. foram para o PSD, boa parte deles e tudo mais, não importa o governo, todo mundo fala contra a progressão continuada, mas na prática isso não muda. Qual é a sua opinião a respeito da progressão continuada na educação? Você acha que isso é bom ou atrapalha? Até porque a gente sabe que nós estamos formando semi-analfabetos, aqueles que vão para a escola, mas depois não sabem fazer um texto, concatenar as ideias. Enfim. Você pensa exatamente como eu. Se eu ganhar a eleição, no dia 1º não dá para fazer, porque tem festa, tem não sei o quê, mas no dia 2 eu acabo com isso. É verdade, tem a festa. No dia 2 acabo com a progressão continuada, porque acho isso um crime contra as crianças dos pobres de São Paulo. Né? Porque a escola particular não tem. Não tem, e além disso é o seguinte, você treina a criança de que a vida é uma maravilha, não tem prova, não tem problema nenhum, você vai passar de ano, olha, fica tranquilo. Eu só estudava quando tinha prova. Todos nós lá atrás. Né? Vai ter prova para você estudar, não tem jeito. Você não tem, estudava, ou não passa. Você estudava, mas quando ia ter prova, você estudava muito mais. É, Né? Deixava de jogar bola à noite para estudar. Né? Sua mãe ficava no teu pé ali, teu pai ficava no teu pé para você estudar, para passar na prova. Não me lembre. Agora, o garoto passa de ano e acha que é assim a vida. A vida não é assim. A vida lá na frente, assim que ele vai começar a procurar um emprego, tem prova. Ninguém entra numa empresa se não souber um pouquinho hoje, né? Principalmente informática, ou seja, vai ter toda uma prova para ele fazer. Ele já tem a primeira dificuldade. Para entrar numa faculdade, por isso que filho de pobre não vai para a USP, não vai para a Unicamp, exatamente porque não está preparado para isso. Né? Se ele quiser passar na faculdade, vai ter que pagar, né? E pagar caro. Então, eu acabaria com a progressão continuada no primeiro dia. Né? Isso parece um crime aqui. Você fala que muita gente fala, mas muita gente não... Eles têm medo de falar. Isso foi inventado. Não fazem, né, na realidade. Isso foi inventado lá atrás e continuou, e eu acho isso um crime e eu tenho que acabar com isso. Você acha que os governos se acomodaram? Se acomodaram e acham que isso... Aí uns ficam, não, vou pôr dois professores na sala de aula. Que adianta 2 professores se o moleque vai passar de qualquer jeito? Né? E eu também faria, sobre a questão da educação, eu implantaria a escola de tempo integral nos CELS, né? Porque esse é um programa do meu partido tem todo... Os CELS vêm lá do CIEPS, de Brizola, no Rio de Janeiro, né? Com escola de tempo integral. Só que a minha escola de tempo integral, e até por isso meu vice é o Joaquim Grava, né? Que entende muito da área de esporte, é integrar isso com o esporte, né? E cultura, lazer e tal. Por quê? Porque a criança tem que gostar da escola. Então eu usaria os equipamentos que a prefeitura tem hoje na área de esporte, os CDMs, né? Clube Escola e tal, e integraria isso como uma espécie de um programa de esporte também para a criançada gostar da escola, saber que vai para lá, vai jogar basquete, vai jogar... Quem que eu traria para fazer isso? Eu contrataria os ex-jogadores profissionais, ex-atletas profissionais. Como muitos municípios fazem, inclusive na Grande São Então, Paulo, todos interior. aí, hoje, muitos nem trabalham, alguns fazem trabalho voluntários, né? Esse pessoal está à disposição, né? De vôlei, de basquete, de futebol. Todos nós gostaríamos de ter um ex-jogador profissional. E para a molecada isso é maravilhoso, porque para eles, exatamente, para eles é uma honra, porque vai estar aprendendo com quem já jogou no seu time do coração. E esse é um programa que você pode trazer essa iniciativa privada para ajudar. Né? Você tem uma série de empresas que poderia patrocinar. Parceria público-privada, na sua opinião? Parceria público-privada para essa garotada poder participar de esporte, contratando ex-jogadores profissionais para eles poderem. Além disso, eu também iluminaria todos os campos da periferia e colocaria grama sintética, exatamente para fazer com que a criançada saia da rua e venha praticar esporte dentro da prefeitura. Não, aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala do esporte, nós estamos... Agora encerraram-se as Olimpíadas, né? E o Brasil... Foi um fiasco.
imaginava-se que ia ter muito mais medalha, estavam se preparando, etc, etc. Em 2016, o Brasil, no Rio de Janeiro, vai sediar as Olimpíadas. Bom, e principalmente nos esportes que são aqueles do atletismo, né, que o Brasil estava querendo avançar muito na questão do atletismo para você ter mais medalhas. Não se mostrou algo ainda na prática que seja compensador, etc, etc, etc. Eu lhe pergunto, hoje nós temos aí, por exemplo, no Ibirapuera, um centro olímpico de excelência, etc, etc, etc. Mas ainda não vingou, sob o ponto de vista de você formar jovens para os esportes realmente que são aqueles de mais pressão, enfim. Eu lhe pergunto, como é que você vê essa política do esporte para tirar a criança da rua e ver o esporte como uma profissão? Será que o Brasil um dia vai ter? Você vai para a China, vai para a ex-União Soviética, lá para a Rússia e tudo mais. O que o senhor faz? Né? Para Cuba? Exatamente. Você acha que Cuba, será que tem muito mais dinheiro, mais recursos? Não, eles têm uma política pública para fazer o sujeito ser esportista. No Brasil isso não vingou. Você tem uma visão a respeito disso, usando a administração pública, você sabe estrutura? Fernando, você sabe que eu jogo futebol desde criança, né? Tentei ser profissional, não consegui, fui ser metalúrgico, né? Mas jogo futebol todo final de semana nos campos da periferia de São Paulo e eu tenho uma paixão por isso, né? Já assistiu o Desafio ao Galo? Desafio ao Galo, já disputei. Já disputou o Desafio? Isso é sensacional. Então, inclusive, estamos ressuscitando aqui na TV aberta o Desafio ao Galo. Vou lhe falar na época. Vou incentivar porque eu quero participar desse projeto. Okay. Mas deixa eu falar, então eu implantaria um sistema municipal de esporte, né? Integrando, então, todos os CDMs, os mais de 250, 270, 280 campos que tem. Você fazer aquilo ali funcionar dia e noite, você tem que iluminar programa sintético para as pessoas gostar do local, né? Eu criaria uns 4 centros olímpicos, 4 centros olímpicos em cada um da região de São Paulo. Os melhores garotos que vão saindo contrataria essa rede de profissionais de futebol, de atletas profissionais, falando de futebol, que é minha área, mas né, o pessoal de atletismo, de natação, enfim, para poder ensinar a criançada nos bairros, fazer com que a criançada pudesse vir para dentro, fazer uma parceria com o setor privado, que eu tenho relações, sei que quer, para poder incentivar, e para ir profissionalizando esses atletas que vão se saindo. Os melhores atletas de cada área, você vai fazendo uma parceria com o setor privado, para que esses garotos possam vir em 2016 e ser os nossos medalhistas para frente, porque nós, como você disse, nós não temos um programa. E usaria o Ibirapuera como, digamos assim, um centro de referência. E faria o centro do Ibirapuera funcionar dia e noite. Porque muita gente trabalha, né? O pessoal que poderia estar usando o centro do Ibirapuera, aí chega à noite e não pode usar. Então eu também faria funcionar 24 horas o Centro Olímpico do Ibirapuera. Perfeito. Eu queria tratar com você uma questão que é também uma questão sensível, que é a questão do funcionalismo. O funcionalismo público, boa parte dele se sente desmotivado porque junto do seu salário vem uma bonificação. Quando o funcionário público ele se aposenta, aquela bonificação não é incorporada ao seu salário, ao seu rendimento, e, portanto, na hora da aposentadoria, ele cai o salário quase pela metade. E aí tem aquela grande discussão. Por exemplo, OS, né? Organização de Saúde. Na área da saúde nós tínhamos debatido já, vou só voltar um pouco para a questão da saúde. Muita gente da saúde é contra você ter a OS, porque eles acham que isso seria uma espécie de terceirização da saúde para a iniciativa privada, sem os encargos, né, que tem o setor público. Então eu lhe pergunto, como é que seria a sua política de valorização do funcionalismo público e como é que você enxerga a questão da OS? Pode existir, não pode existir ou teria um meio termo? Bom, primeiro que eu sou sindicalista, né? Passei minha vida inteira fazendo greve. Eu sou especialista em fazer greve. Eu até gosto de falar isso, porque a minha especialidade foi fazer greve a vida inteira. Embora eu sempre fiz greve só quando não tinha saída. Né? Sempre teve a mesa de negociação, quando tinha a mesa de negociação, né? Primeiro para depois. Né? Talvez possa dizer hoje que eu sou um bom negociador. Então, eu como prefeito, eu até tenho brincado, dificilmente vai ter greve no meu governo, do setor público, porque eu como prefeito de São Paulo vou tratar os trabalhadores do setor público como funcionário meu, como parceiros da prefeitura. Vou montar uma mesa de negociação permanente. Isso vai existir. Vinculada ao meu gabinete, ou seja, eu vou cuidar disso pessoalmente. Vou discutir com transparência com os trabalhadores o que a prefeitura pode, o que não pode, os direitos e os deveres também, como é que ele tem que ir. Porque
eu vou aumentar, melhorar as condições de vida do funcionário público, para ele tratar bem quem? Tratar bem a população que vai passar lá. Então, portanto, o setor público será tratado como parceiro da prefeitura e com uma mesa permanente de negociação vinculada a mim diretamente. Sobre as OS, eu manteria as OS com uma alteração. Eu faria uma espécie de fiscalização pública, né? Nós teríamos que montar uma comissão de fiscalização pública. Acompanhamento para verificar exatamente se as coisas estão andando direito. Porque eu acho que na saúde tudo que você tirar hoje vai piorar. Então, como eu tenho um programa para a saúde, as OS no primeiro momento manteria, mas com uma espécie de comissão de fiscalização pública. Perfeito. Dos trabalhadores, do povo de São Paulo, né? Você citou a sua origem sindical. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta exatamente no mundo do trabalho. Que é a questão, isso também tem a ver com a questão do transporte público, que é a questão de que o emprego, o trabalho está no centro da cidade. Não está nas periferias. E, portanto, na cidade de São Paulo, você tem alguma coisa como 3 cidades de Campinas que se deslocam das periferias da cidade para o centro para poder ter ali o seu emprego. Como é que você enxerga essa questão e se você vislumbra alguma política de isenção fiscal, diminuição tributária para as empresas se instalarem nas periferias que não estão se instalando? O emprego não está lá, mas a população mora lá. Exatamente, essa é a minha principal proposta. Eu saí candidato basicamente para discutir 2 propostas para São Paulo. Estou falando das outras, que a gente também tem propostas inovadoras, mas estas 2 propostas, essas que eu gostaria de falar para você agora, são as minhas principais propostas. Então, São Paulo tem hoje, como você disse, como você mesmo constatou, tem 4.500.000 trabalhadores com carteira assinada ou funcionário público. 800.000 funcionários públicos, 5.700.000 pessoas que têm carteira assinada. Não vou contar aqui os informais e as pessoas que trabalham por conta própria, que são mais outros milhares. 75% desses empregos estão no centro de São Paulo. Por exemplo, na subprefeitura da Sé tem 800.000 pessoas, quase que uma cidade de Campinas. Inteira. Todos os dias vem para a Sé de manhã e volta à tarde, né? Inteira. Então, eu não vejo outra saída a não ser você levar esses empregos para a periferia de São Paulo. Como fazer isso? Como fazer isso? Como foi feito com toda a indústria brasileira, com incentivo fiscal. Ninguém vai sair do centro de São Paulo para ir para a periferia se não tiver incentivo. A minha proposta é manter o ISS, que é Imposto sobre Serviço, que hoje o prefeito cobra 5%, manter o ISS no centro de São Paulo em 5% e na periferia de São Paulo baixar para 2%, que é o que a lei permite. Se você pega, eu peguei uma pessoa numa padaria semana passada e me disse, Paulinho, gostei muito dessa proposta porque eu faturo R$100.000, pago R$5.000 só de ISS, fora os outros impostos, e muitas vezes o meu lucro é menor que isso, né? Com a sua proposta eu vou pagar R$2.000. Então, acrescenta a renda de R$3.000 para esse empresário. Para esse empresário, para esse pequeno empresário, né? Pequeno empresário. Então, eu baixaria o ISS da periferia e também daria incentivo do IPTU. Durante um período poderia ficar sem o recolhimento. Dependendo do seguinte, quantidade de emprego. O cara deu 10 empregos, vai pagar menos, dependendo da quantidade, deu não paga nada. 1.000 empregos. Não paga nada. O cara deu 1.000 empregos, não paga nada, né? Porque você e é um incentivo para ele também, porque ele teria que pagar X milhares de reais todo ano para ter aquele imóvel, e aí Exatamente. Não vai pagar. E com isso, eu imagino o seguinte, você vai descentralizar esse emprego, trabalho com a ideia de levar pelo menos 2 milhões de empregos em 4 anos para a periferia de São Paulo, e aproximar a cidade das pessoas, levar São Paulo para perto da casa das pessoas. E aí que eu trabalho a ideia de transformar cada bairro em uma cidade. Porque esses bairros que vão receber todo o comércio, serviço, você tem que pensar o bairro, né? Você vai ter ruas de comércio, ruas de serviço, ruas que tem indústria. Então você tem algumas operações urbanas. Planejamento. Tem um planejamento no bairro, porque você vai aumentar o trânsito no bairro, né? Sim. Mas você vai diminuir o trânsito da cidade. Com certeza a cidade vai ficar muito mais fácil de se trafegar. Então, e eu acho que eu sou o cara mais indicado para fazer isso. Por quê? Primeiro, eu sou sindicalista, conheço um por um dos presidentes do sindicato de trabalhador por nome. E conheço também do setor patronal. Posso negociar um por um dos setores da economia de São Paulo, como é que eles vão para a periferia, mostrando inclusive que a renda na periferia tem crescido mais do que a renda aqui no centro. E, portanto, ao invés dele montar uma loja no centro, ele monta 4 nas 4 regiões de São Paulo, que ele vai ganhar mais, com certeza, e vai economizar porque vai pagar menos imposto.
Então, e aí você citou a questão, você poderia, só para exemplificar, o telespectador que está nos acompanhando, uma área de atividade que você imagina que você tem no centro de São Paulo, mas que poderia, tanto faz, estar no centro como está na periferia. Vou dar um exemplo para você. Só da minha segunda proposta, que é a descentralização da administração com a eleição dos subprefeitos, os funcionários da prefeitura, que hoje estão tudo ali perto do viaduto do Chá, a grande maioria estão ali, vão estar nos bairros, para atender as pessoas lá nos bairros, não aqui no centro da cidade. Não tem nem lugar para estacionar, né? Então, só aí você já leva alguns milhares de trabalhadores que estão no centro hoje para perto das tuas casas. Mas vou te dar um exemplo. Ali na Berrini, né, no Itaim Bibi, ali estão as 500 maiores empresas do Brasil. Os grandes escritórios, prédios inteiros, aqueles prédios bonitos. Por que eles vieram para ali? Eles vieram por causa do aeroporto, por causa da agilidade, porque já sabe que se vier para cá, aqui, quando nós estamos aqui Não na sai Água mais, Branca, vai demorar 2 horas para chegar lá, né? Então foram para lá. Por que eles não foram para São Miguel? Falta uma negociação do prefeito. Vai para lá, monta esse prédio bonito de São Miguel, né? E leva os seus trabalhadores para lá, o pessoal que já mora lá na periferia, vão morar lá perto, e com certeza vai pagar menos imposto. Do tipo então, call center, por exemplo, que call tanto center, faz você atender deu- no centro ou atender na periferia, Call por center exemplo. você pode montar lá no Itaim, não tem nenhum problema. Itaim Paulista. Itaim Paulista. E são empresas grandes, eu conheço algumas empresas que têm 4, 5 mil funcionários aqui no centro. Gente que vem lá de Capão Redondo, de São Miguel, gente que vem de todo lugar para trabalhar aqui. Você poderia, em vez de você ter uma, você pode montar 2, 3. Você monta uma aqui em São Miguel, uma aqui no Itaim Paulista, monta outra lá na Zona Sul, que possa atender toda a população. Descentralizar. Até porque telefone não precisa mais Precisa. desse monte de fio que tem por aí, né? Perfeito. Olha, quando você fala que nessa descentralização da cidade, nessa ida da cidade para as periferias, você falou, bom, vai melhorar bastante o transporte. Eu queria lhe perguntar, no que diz respeito ao transporte, como é que você enxerga a questão, número 1, do metrô e as soluções? Porque todo mundo sabe que se tivesse metrô, teríamos o problema já resolvido, como é nos grandes centros mundiais do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, você tem o metrô, está resolvido. Agora, você não tem metrô hoje, não vai conseguir construir em 4 anos. Soluções de curto, médio e longo prazo para o transporte. Então, a solução é metrô. Cada quilômetro de metrô custa 400 milhões de reais. É muito caro, né? É muito caro, né? Então, o ano passado, a prefeitura gastou 1 bilhão e 300, daria para fazer 3 quilômetros e um pedacinho, né? Ou seja, não dá para ir daqui no centro da cidade. Daqui no centro dá para ir, né? Mais ou menos. Isso é verdade, é muito então, pouco é ainda. muito pouco. Você não vai resolver o problema do trânsito em São Paulo com o metrô. Primeira coisa que eu faria, acabaria com a indústria da multa. São Paulo é uma cidade feita para multar as pessoas, e eu vou te explicar Quase aqui em 1 detalhe. bilhão em multas no 1 último bilhão ano. e 700 o ano passado. Cada 3 segundos um cara tomou uma multa aqui, né? Mas essa é a coisa. Então eu vou te explicar em detalhe para você ver. Quando eu te explicar, você vai perceber que a cidade foi feita para fazer isso, para punir as pessoas. Segundo, acabaria com a inspeção veicular para carro com menos de 10 anos. Investiria em corredores de ônibus. Isso é verdade. O cara compra um carro zero, E tem que fazer tá inspeção veicular. Perfeitinho tudo, e tem que fazer inspeção veicular. É um Então, mas contrassenso, não é? todo E tem que pagar, não é? Você não entende. Tem um sistema, agora já tem um radarzinho, Que vê se você fez ou não. que se você não pôs aquele Selinho. selinho ali do lado direito do carro, Ele você pôr do lado percebe. esquerdo, você está lascado, vai ser multado. Tem que pôr do lado direito, que é onde o radarzinho te pega, entendeu? Se você não tiver com aquilo, você vai ser multado. Vai ser multado. É um sistema que montaram para tomar dinheiro do povo. Então, carro velho, tudo bem, vamos fazer a inspeção veicular. Agora, carro Para não, novo, não emitir poluente. Mas exatamente. até porque a indústria está bem preparada para preparada. fazer carros. Mas eu vou te mostrar, então, e colocaria em São Paulo faróis inteligentes. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os faróis de São Paulo, se chover, então eles começam a piscar, né? O pardalzinho da multa não, né? Pardalzinho não. Porque a tecnologia deles é melhor, é isso? A tecnologia Essa é do boa. radar, ela é boa. É mas a do anti-chuva. farol não é, entendeu? Então, e outra coisa. Então, vou te mostrar algumas coisas assim que tem um punhado de pegadinhas em São Paulo que é para te multar. Por exemplo, se você for nas grandes avenidas de qualquer cidade grande do mundo, não tem limite de velocidade, que é para fazer o trânsito fluir. Fluir. Certo? Se eu falar isso aqui, vão dizer, é irresponsável, né? Não vou falar. Mas você não pode ter numa avenida como a 23 de Maio, como a Radial, 60 por hora. vem vindo a 80, dali a pouco é 70, dali a pouco é 60, tem lugar que é 40 já. Tudo isso É é pegadinha, feito, é pegadinha. para você distrair e tomar multa, tá certo? À noite,
os faróis. Eu fui, há 15 anos atrás, eu fui na Alemanha, e o farol, quando você chegava no farol, o farol abria. Quando Se não tinha tivesse ninguém. trânsito passando lá, o farol abria. É um semáforo inteligente. Inteligente. Aqui não, aqui você fica com medo de ser assaltado pelo bandido ou pelo prefeito. Né? Porque se você passar o farol, a maior índice de multa em São Paulo foi à noite. Foi feita à noite. Sensacional. Porque o cara fica com medo de ficar ali no farol, né? E passa e toma multa, porque o farol tem agora. Agora, para evitar isso, falam que depois da meia-noite você pode passar, que eles não vão multar. Vai nessa. Eu mas não faço. Mas falaram isso, que já de madrugada não multa ninguém. Aí você vê o seguinte, ó. Tem farol assim. Tem 3 faróis em seguida. Eu moro ali na Moca, todo dia eu pego o diabo de 3 farol. Um tá aberto, outro tá fechado, o outro tá aberto. Você tem que ir parando. Aí eu entro, você entra, Fecha o um outro. punhado de cara entra, fica em cima da faixa. Aí o marronzinho já multa. Né? Aquilo dali não é que aquilo tá errado. Eles pensaram daquele jeito. Que é para te Pensaram multar. errado. Não, eles pensaram para te multar. Foi de propósito, então. De propósito, tá. entendeu? É Então você demais. pega, por exemplo, você entra numa avenida, você vai entrar numa avenida e tem uma avenida aqui. Você está vindo daqui, você vai entrar. Você entra, tem um farol bem aqui, ó. Não cabe um carro. Perigoso você atropelar as pessoas que estão na faixa aqui. Aí se você põe a roda em cima da faixa, multa. Todo mundo parou atrás, o farolzinho está fechado, parou aqui, multaram, porque ele travou o trânsito aqui. Então, a cidade foi pensada, não foi pelo Kassab, isso vem sendo pensado para punir as pessoas. Tá certo? Então, Já você foi tem que feito mudar essa cidade, mudar esse sistema e acabar com a indústria da multa. O pessoal da CT tem que ser retreinados para orientar as pessoas, não para ficar... Não para punir. Eu falei esse dia atrás do poste, eles falaram para mim que poste não tem lado. Agora eu já sei que poste não tem lado. Mas se fica atrás não dá para ver, né? Então o cara fica atrás do poste só multando o cara. Mas como diz que poste não tem lado, então ele fica do lado de lá do poste multando as pessoas que estão... Qualquer que seja o lado é o lado oposto, só para não pegar o cidadão. Agora, só para o cidadão não ver. Agora, olha só, eu também, mas no que diz respeito ao transporte, você é a favor, por exemplo, da questão dos corredores de ônibus? Estou a favor. Sua relação com os taxistas que têm ficado absolutamente ressentidos com as últimas administrações, dizendo que eles acabaram por ser, de um jeito ou de outro, punidos pelas administrações, Eu acho etc, etc. Quer dizer, essa questão do dia a dia, do trânsito, que é a questão da ciclofaixa para as bicicletas, né? Enfim, como é que você também avalia essa Primeiro, questão? assim, eu tenho uma boa relação com os taxistas, sou amigo do Natalício, presidente do sindicato, tenho uma grande relação, tenho procurado ajudar. Acho injusto. Estão reclamando, né? Reclamando muito. Acho que dá tempo de dar uma atenção especial aos taxistas. O próprio Natalício está fazendo uma proposta para mim como prefeito. Eu acho que é injusto, por exemplo, que as pessoas que trabalham no trânsito tenham a mesma pontuação de 20 pontos para perder a carteira. Nós precisamos mudar essa legislação. Quem trabalha, uma coisa é nós que andamos o dia todo, né, um dia. Agora, quem trabalha como taxista ou motorista de caminhão não pode ter uma pontuação de 20 pontos. Eu pretendo também apresentar um projeto para mudar isso no Congresso Nacional. E você me perguntou dos corredores. Eu acho que os corredores têm que ser investidos. Eu faria um corredor de ônibus entre as marginais, as duas marginais, né, Pinheiros e Tietê, para as pessoas que quiserem cruzar a cidade. E acho que com isso a gente poderia melhorar muito o trânsito da cidade de São Paulo. Perfeito. Eu queria avançar com você para perguntar sobre a questão da revitalização do centro. Quando a gente vai para uma cidade aí, as grandes cidades do planeta Terra, você chega lá no lugar. E aí o pessoal tem o maior carinho pelo centro histórico, né? Deve ter percebido. Então você vai para grandes cidades, eles cuidam do centro. São Paulo parece que é o contrário, porque eu ouço há mais de 20 anos se falar da revitalização do centro e ela é feita com doses homeopáticas. Então como é que é? Você pega ali onde tem a Bolsa de Valores, desculpa, uma região que movimenta recursos, dinheiro, etc, etc. O que se faz lá? Ali está revitalizado. Agora, você vai na região da Cracolândia, não está revitalizado. Aí tem o projeto para Cracolândia. Ah, mas o projeto não saiu do papel. Aí o Banco Mundial dá dinheiro, o BID, etc, 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 as coisas não avançam. E eu queria lhe perguntar, número 1, como é que você vê a revitalização do centro, se você tem propostas para revitalizar o centro de São Paulo, qual é a sua política em relação à Cracolândia, e se você imagina, como você tem na Broadway, lá em Nova York, por exemplo, você tem lá um teatro do lado do outro, tal, área de entretenimento. Nós não temos aqui a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro de São Paulo, que tem
um teatro do lado do outro e não se tem uma intervenção urbana da prefeitura, não tem um diálogo com aquele centro de entretenimento, quer dizer, ele foi surgindo naturalmente, sem apoio nenhum do Estado, e aquilo ali é centro de São Paulo. Exatamente. Como é que você enxerga isso? Primeiro que eu manteria os projetos de revitalização do centro, né? Embora a minha prioridade é a periferia de São Paulo, né? É fazer com que os empregos vão para lá, essa coisa toda. Mas manter a revitalização do projeto Luz, né? Lógico que tem que ouvir os moradores, porque tem lá muita Não teve gente, diálogo, né? Não teve diálogo com ninguém, foi feito à vontade, né? Ou seja, não discutiu com ninguém. Faria uma discussão com os moradores para verificar exatamente os erros do projeto. Manteria o projeto de revitalização do Parque Dom Pedro e iria mais longe. No Parque Dom Pedro, na minha proposta, eu cobriria a região da 25 de Março com acrílico. Isso que eu estou falando já existe em algumas cidades, e transformaria aquilo ali num grande shopping a céu aberto, né? E tratar os camelôs que hoje trabalham ali como pequenos empreendedores, gente que querem trabalhar, legalizá-los e fazer com que eles possam pagar impostos e trabalhar, né? Feria da Madrugada está nesse contexto. Exatamente. Ali no centro, né? Isso você, não só ali no 25 de Março, mas tem ruas da periferia que você poderia cobrir com acrílico. Eles têm uma experiência interessante aqui na cidade de Santo André, né? Que você cobre e transforma aquilo num shopping, um lugar que as pessoas possam ir com chuva ou sem chuva, né? E possam ir com a família, com segurança e com tranquilidade. Eu faria essa questão do entretenimento de São Paulo, né? Você precisaria ter uma discussão maior, né? De fazer com que essas ruas, como você citou, a Brigadeiro Luiz Antônio, ter uma discussão com aqueles donos de casas ali para transformar aquilo numa rua, né? Que pudesse ter teatro, muito mais peças sendo apresentadas e todo um projeto para a região ali, né? E teria outras operações urbanas que aí já vai para a periferia, que nós precisaríamos também manter, né? A Jacu, Rio Verde, Jacu, por exemplo, que é onde você tem uma área industrial, que você poderia levar empregos para lá, enfim, teria que baixar os impostos para levar. Aí está tudo dentro do nosso projeto também. Perfeito. Também queria avançar com você sobre a questão da dívida pública, porque São Paulo tinha lá determinada dívida e essa dívida foi só crescendo por conta de juros sobre juros, só que São Paulo vem pagando ela todo ano, é um percentual do orçamento, não sei dizer quanto que é, mas acho que é 8%, 9%, né? De toda a receita vai para pagar juros com o governo federal. Os especialistas que fizeram as contas chegaram à conclusão de que São Paulo já pagou o que devia para o governo federal. Agora, mas por conta do acordo assinado lá atrás, acho que foi na época do Fernando Henrique Cardoso, o pessoal continua pagando e a dívida parece que só cresce e nos parece até impagável. Tem uma pressão hoje, Fernando Moro, não só de São Paulo, mas do Brasil, né, dos estados, dos grandes municípios, de fazer uma grande renegociação. Até porque a taxa de juros vem caindo, né? Não só a taxa Selic, mas as outras taxas também vem caindo. E a taxa de juros da dívida dos estados e municípios permanece, né? Talvez uma das maiores do mundo hoje ainda. Agora já que o Brasil era campeão, agora passou para nós, né? Passou para os municípios. Então, não tem alternativa. O governo vai ter que renegociar com os estados e municípios, né? Em São Paulo, que tem uma dívida aí enorme, eu não sei precisar aqui, mas a informação que tem aqui no final do mandato do próximo prefeito vai dobrar, uma espécie de 2 orçamentos da prefeitura vai estar comprometido. Então, precisa quase 80 renegociar. bilhões de reais. Quase 80 bilhões, vai ter que renegociar. E o prefeito eleito tem que usar a força da população de São Paulo que o elegeu e exigir do governo federal uma renegociação com ampliação de parcelas, com juros muito mais baixos, para a gente poder pagar. Eu acho até que essa discussão de que já pagamos ou não, não é nem essa. Eu faria a discussão de, olha, nós vamos pagar, mas vamos pagar nas condições de São Paulo, né? E não tirar de São Paulo sem impedir o investimento. Sem impedir investimento, sem impedir o crescimento da cidade e sem impedir principalmente os investimentos que a gente quer fazer na periferia de São Paulo. Você fez aí alusão à questão, de uma maneira ou de outra, quando você falou do lazer e gastronomia acho que é uma das questões mais fortes na cidade de São Paulo em relação ao mundo. Eu queria perguntar para você a respeito do turismo, porque São Paulo tem o tal do turismo de negócios. Você vai para qualquer flat, hotel em São Paulo, segunda a sexta-feira você tem quase que a ocupação toda. Mas quando chega no final de semana, sexta-feira já não tem mais ninguém, sábado, domingo, e aí você diminui a ocupação dos hotéis. Você imagina alguma política pública do município para trazer mais eventos para a cidade de São Paulo, para fazer com que as pessoas que vêm
para a cidade, por conta do turismo de negócios, fiquem no final de semana, tragam aí a sua família para desfrutar de boas peças de teatro, infraestrutura de cinema, bons restaurantes, etc, etc. Imaginou isso? Como seria? Eu acho que o prefeito de São Paulo tem que não só discutir isso com os setores interessados, né, de arte, de negócio da arte, enfim, esse pessoal da Museus, música, né, inclusive, também. Então. dos museus que tem em São Paulo e das coisas bonitas que tem na cidade, né? A cidade de São Paulo tem muitas áreas interessantes e bonitas. Eu faria também, o que poderia atrair? Eu ampliaria muito nessa área de esporte, né? Eu acho que isso nós poderíamos trabalhar. O prefeito Kassab, através, eu acho que do Walter Feldman, fez a tal da virada esportiva, né? Sim, uma vez por ano. Uma vez por ano. Eu acho que esse tipo de evento poderia ser ampliado, feito por subprefeituras, né? Pelas 31 subprefeituras, regionalizando, fazer duas, ou fazer uma de inverno e uma de verão, ou seja, ampliar esse tipo de evento, que eu acho que foi uma coisa que a população gostou, e com certeza você vai atraindo, né, as pessoas para cá, na medida que você tem eventos em todos os bairros, você tem shows de música, né? Eu faço, por exemplo, muito aquele show do 1º de maio, que, de certa maneira, é um jeito das pessoas poder estar próximo do seu artista. Eu acho que esse tipo de coisa poderia ter nos bairros de São Paulo, você fazer uma parceria com os principais artistas da música popular brasileira para poder se apresentar. Eu acho que tudo isso poderia atrair, né, a população para São Paulo. Perfeito. Você falou da questão do esporte, eu queria lhe perguntar sobre Copa do Mundo. 2014 está aí, São Paulo dizem que vai sediar o jogo de abertura. Eu queria lhe perguntar, você acha que vai? Apesar de você ser São Paulino, o estádio é o estádio do Corinthians. Tem muita gente que fala que... Estou cercado de corintiano, o meu vice é o médico do Corinthians. Ah, é, o Joaquim Grava, é verdade, é verdade. Bom, então os corintianos aí saibam que o Paulinho, apesar de São Paulino, tem o vice que é corintiano, mas não fala isso para ninguém. Se você for eleito, podem querer te derrubar, só para o vice que é corintiano assumir, né? Mas eu lhe pergunto sobre a questão da Copa do Mundo. Por exemplo, estamos falando que tem gente que diz que vai ter o estádio até 2014, tem gente que diz que não vai ter. E detalhe, tem a Copa das Confederações, que é 2013, eu acho que não vai ter jogo por lá. Não, mas, Fernando, deixa eu falar. E aí eu queria saber o seguinte, a parte do município, que é a infraestrutura do entorno, vai ter? Deixa eu te falar. Primeiro, que eu não tenho nenhuma dúvida que todas as obras da Copa do Mundo vão sair? Vão sair. Por quê? A indústria brasileira da construção civil, da construção pesada, é muito rápida hoje. É uma espécie de linha de produção de estádios, de hidrelétrica. Você sabe que a represa de Porto Primavera demorou 19 anos para ser feita. Agora, com um ano, começa a gerar energia nessas usinas, né? Nossas indústrias se prepararam para fazer isso. Eu fui nessas greves que teve agora nas obras do parque, eu acompanhei algumas. Mas você não imagina o que esse pessoal tem de tecnologia hoje para fazer. Entram na mata, cercam o rio, faz rapidamente, um ano depois estão gerando energia. Então, eu acredito assim, o estádio de futebol, se você fosse há 3 meses atrás, ali em Itaquera, você ia ver que o estádio do Corinthians estava no chão. Se você for hoje lá... Já está subindo bem? Você vai ver lá que mais da metade da arquibancada já está pronta, né? Pô, isso eu não vi. Se você fosse em Brasília, lá no Mané Garrincha, não tinha nada também. Eu moro do lado lá, né? Quando eu vou para Brasília, eu moro do lado. Então, mas hoje você for lá, o Mané Garrincha está praticamente em pé, né? Teve um acidente lá, mas está em pé. Então, ou seja, a indústria da construção civil vai fazer, o nosso estádio vai fazer todas as obras. A não ser que a gente tenha problemas com greve, aí, porque o governo, muitas vezes... O governo federal está em greve, inclusive, né? Está em greve e nós estamos apoiando. Mas, normalmente, tem algumas greves nesses estádios que atrapalham, porque aí o pessoal quer aumento, não querem dar, a gente ajuda essas greves. Mas vai acontecer, primeira coisa. Segunda coisa, se você me perguntar, se tiver um jogo da abertura da Copa, às 6 da tarde, lá no estádio do Corinthians, o que a gente faz? Poderia dizer, vai mais cedo, porque você vai chegar atrasado. Por quê? Não tem vias ali que não tem vias. Eu vi um candidato dizendo, não, eu vou fazer um corredor de ônibus. Ele vai destruir a radial. Aí que não vai andar nada, só vai andar o ônibus. E vai ficar uma fila de ônibus igual tem lá em Boimirim, né? Fila de 4, 5 quilômetros de ônibus. Por quê? Porque chega num momento que a radial só tem 2 pistas. 2 que vai e 2 que vem. Se você tomar uma para fazer corredor de ônibus, não tem nem desvio para pôr o ônibus para passar pelo outro. Então, portanto, você vai ter um congestionamento, não é mais de carro, é de ônibus. Então, acho que
A solução que eu tenho para essa situação é levar emprego para a periferia. Se, junto com a construção do estádio, o prefeito Kassab tivesse feito, baixado o ISS para 2% para quem está lá e para quem fosse para lá, e desse incentivo fiscal, com certeza milhares de pessoas estariam trabalhando já ali do lado do estádio, não estariam mais vindo para São Paulo. Já teria mais infraestrutura, portanto, mais empresa, mais negócio, restaurante, lanchonete. Você tem que reativar aquela operação urbana que eu já falei aqui, Rio Verde, Jacu, para fazer com que aquela operação urbana possa ser o grande desenvolvimento da Zona Leste. Então, eu faria todo o investimento ali para fazer aquela região deslanchar, crescer e muito desses empregos ir para lá, nesses 2 anos que faltam. É lógico que, se alguém falar, não, vamos fazer metrô para lá, são 18 quilômetros, não tem recurso para fazer, né? Então, a solução é a gente levar os empregos lá para perto do estádio. Perfeito. Queria agora avançar e discutir com você a questão da gestão e administração da cidade. Em determinados momentos eu já ouvi você falando o seguinte, que a cidade de São Paulo é muito grande, equivale a, se a gente dividisse a população pelas 31 subprefeituras, teríamos cidades do tamanho, sei lá, quase 400 mil pessoas, são cidades de médio e grande porte do interior de São Paulo, e o prefeito do Vale do Anhangabaú decide tudo, como vai ser, como não vai. Existe uma legislação que ainda não foi implementada, que diz que nas subprefeituras você tem os conselhos de administração que fazem com que o subprefeito não administre sozinho, como administra hoje. Há quem fale até, não sei se a expressão é sua, mas que falam de desmilitarização das subprefeituras, porque existem muitos coronéis à frente dessas gestões. Eu lhe pergunto, isso também é uma questão polêmica, como você pretende enfrentar? Vai fazer os conselhos? Essa é a segunda proposta minha, e mais importante. A primeira é levar os empregos para a periferia, e a segunda é fazer a eleição do subprefeito. Vou dar aqui alguns exemplos. São Paulo tem 11 milhões e 300 mil habitantes, maior que Portugal. Se você dividir pelas 31 subprefeituras, se fossem partes iguais, você teria 350 mil habitantes por cada uma delas. Isso é maior do que 99% das cidades do Brasil. Você tem apenas 70 e poucas cidades do Brasil com mais de 350 mil habitantes. Se você pega Campo Limpo, por exemplo, tem 700 mil moradores, é maior que Florianópolis. Ou uma capital. 2 vezes o estado de Roraima. Né? E o subprefeito não tem recurso. A discussão, acho que não é nem se é militar ou se não é. O problema é falta de recurso. Não tem recurso para administrar. Não tem também, é verdade. Fica tudo centralizado na secretaria. Fica tudo ali. Se tiver que cortar grama, ele tem que ligar. Se o prefeito tiver de bom humor, falar, corta. Né? Se tiver que tapar um buraco, não tem recurso para tapar. Se o prefeito, não faz. Não faz. Então, a minha proposta é descentralização total. Né? Num primeiro momento, elege o conselho de representantes do bairro e dentro de 1 ano fazer a eleição do subprefeito. Né? Eleição direta. Quem vai eleger esse subprefeito são os moradores do bairro. E na minha proposta, o candidato tem que ser da subprefeitura. Ele não pode ir para lá, não. Entendeu? Porque muitas vezes vem um subprefeito lá, da Casa do Chapéu para cá, e não sabe nem onde ficam as ruas. Então ele tem que ser dali. Tem que ser morador dali, vai se candidatar pelos partidos e vai ser... Como fosse uma eleição... Uma eleição normal. Normal. Quer dizer, como você tem a eleição de vereador, de deputado, o sujeito se sujeitaria ao pleito do município. Do município. E, lógico, você faz uma legislação... Que é um pouco daquele espírito que você disse que, por exemplo, quando você teve a questão da segurança nos Estados Unidos cuidada pela prefeitura, o xerife foi eleito. Exatamente. Mais ou menos esse espírito. Quer dizer, naquela região, o sujeito que vai cuidar vai ser eleito. Exatamente. Só que você tem um programa que se eu ganhar a eleição... O meu programa tem que ser implementado. É lógico que eu vou trabalhar com gente da oposição. Muitas vezes o cara que vai ganhar... Isso que eu ia perguntar, como é que seria isso? Você não pode ter uma lista tríplice também, para sugerir os 3 mais votados? O prefeito vai escolher o dele. Então, eu acho que ele tem que governar com a oposição mesmo. Porque quanto mais oposição, mais o cara trabalha. Quando não tem oposição, o cara faz corpo mole. Então, eu acho que se, por exemplo, se eu for eleito, vou fazer a eleição de 31 subprefeitura. Com certeza, a maioria será de partidos que não apoiam a minha legislação. E eu vou ser uma espécie de síndico desse condomínio, desse enorme condomínio, discutindo com cada um desses subprefeitos a implantação de um programa que possa melhorar a vida das pessoas de cada bairro. Então, acho que com isso a gente resolveria o problema de administração. Você não pode ter um bairro, como eu disse, de Campo Limpo, ou então Itaim Paulista. Itaim Paulista é maior do que Poá, do que Suzano, do que Itaquá. O tamanho de Itaquá é o tamanho de Mogi. 10 mil habitantes a menos. E não tem recurso para administrar. Então, se você elege o subprefeito com orçamentos, né, que cuida da educação, da saúde, a partir de lá,
As pessoas sabem onde procurar, os funcionários da prefeitura vão estar ali, enfim. Então, você leva o poder também para perto das pessoas. Perfeito. Queria agora, se você me permite avançar, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, e avançar numa questão política. Depois Que é preciso falar de aposentado ainda. Por favor, então, existe uma política municipal para a questão da aposentadoria? Não, Porque não existe. aí é Congresso, não é? Não, mas aqui em São Paulo tem 1.370.000 pessoas com mais de 60 anos. E não tem nenhuma política para o idoso em São Paulo, né? Você tem um projeto que foi até de um vereador do PDT, do Cláudio Prado, que implantou as academias ao ar livre, né? Sim. Só que são academias que estão lá. Se o cara vai lá fazer exercício, corre o risco até de se machucar, né? Então, eu incentivaria na questão dos aposentados. Primeira questão, eu criaria um centro de convivência do idoso em cada um dos 96 distritos de São Paulo, um em cada subdistrito, em cada um dos distritos de São Paulo. Nesse centro de convivência, para as pessoas pudessem jogar, dançar, participar de esporte, participar de lazer, jogo de dama, cultura, de xadrez, isso, né? Que ele pudesse conviver ali. Baile no da bar, terceira né? idade. Exatamente. Até para arrumar uma namorada. É isso, é verdade. Ou a mulher arrumar um namorado, enfim, né? Enfim. Essa é a primeira questão. Esse centro de convivência, nós já fizemos um lá em Americana. Na verdade, eu copiei da cidade de Manaus e o nosso sindicato dos aposentados criou em Americana. E o governador Alckmin agora adotou esse projeto e está fazendo nos estados, né? Aqui no estado de São Paulo, em várias cidades. Eu implantaria, então, um em cada distrito de São Paulo. Segundo, faria academia ao ar livre, mas com instrutor, né, com preparador físico, com nutricionista que pudesse orientar, porque também não adianta o cara fazer exercício, depois ir lá comer 2 sanduíches de mortadela na padaria, que ele vai engordar, né? Então, o cara tem que fazer exercício, também tem que ter um nutricionista para saber o que come e tal, né? E faria também uma espécie de bolsa academia, contrataria das academias de São Paulo, barato com certeza, uma bolsa para os aposentados poderem fazer exercícios, né? Porque você vai investir na educação física para diminuir na saúde, com certeza. Ou seja, na realidade, a prevenção e usar a infraestrutura que está ociosa na iniciativa privada para o poder público. Exatamente. E faria mais uma coisa, São Paulo tem 30 mil quilômetros de calçadas, né? E hoje a prefeitura está até multando as pessoas. A calçada é a responsabilidade do dono do imóvel. Mas ela é sua. Eu pergunto assim, aquela calçada você fez para você? Cada um faz do seu jeito, né? Cada um faz de um padrão, cada um bota um tipo de piso. Ela é sua ou é das pessoas que passam ali? Das pessoas que passam, da sociedade que passam. Então, se é das pessoas que passam, ela é do prefeito. Por que o prefeito não assume aquilo? É verdade. Já tem uma experiência aqui em São Paulo, em algumas cidades, em várias cidades do mundo, a calçada é do prefeito. O prefeito tem que fazer. Mas aí tem que mexer naquele estatuto das cidades, não é isso? Mas se você muda. O governo federal. Você muda com lei aqui, municipal, assumindo a responsabilidade. Eu assumiria as responsabilidades. São Paulo foi feito em cima dos morros e cada um fez a tua calçada para você passar. E as pessoas, São Paulo é uma cidade que as pessoas vão ficando cada dia mais velhas, né? As pessoas estão vivendo mais. Então nós vamos ter milhares e milhares de pessoas que estão idosas e que não têm acessibilidade, além das pessoas que têm alguma deficiência. E as calçadas nossas não têm hoje acessibilidade, apenas 500 quilômetros têm acessibilidade. Então, eu passaria a responsabilidade das calçadas também para a prefeitura poder fazer acessibilidade para todos. Perfeito. A pergunta política que ele faria é a questão da relação sua com a Câmara Municipal de São Paulo. Que hoje o PDT não tem maioria na Câmara, o seu partido, e aí a gente teve em alguns momentos da história nacional a questão do Poder Executivo com caso com o Congresso Nacional, teve a questão do mensalão, teve isso, aquilo outro. Enfim, como você faria para constituir uma maioria na Câmara Municipal para aprovar os projetos que a cidade precisa? Primeiro, que se eu vou para o segundo turno, você já compõe um bloco de partidos. Uma massa crítica aí. Um bloco de partidos que provavelmente não apoia o outro, vai me apoiar, né? Começa por aí. Começa por ali, você já tem quase que a maioria, né? Se você não tem a maioria, você vai ter pelo menos a metade já ali, próximo da metade. E aí você, como prefeito, você compõe essa maioria, né, dentro desse programa. Lógico que eu vou tentar todo o curso, vou fazer todo o esforço para implantar o programa que a população votou. E para isso eu vou compor uma maioria que concorde com isso, né? Eu acho que, como as minhas propostas são tão boas, que já tem até alguns aí pirateando as minhas propostas, eu acho que ela vai empolgar a população de São Paulo e quem sabe a gente ganha as eleições e, lógico, ganhando as eleições, indo para o segundo turno, você vai ter uma maioria na Câmara, com certeza. Perfeito. Paulo, eu queria agradecer demais aqui as suas palavras, a sua entrevista, o nosso resumo da ópera especial rápido. Eleições 2012. É verdade. Debatemos aí sobre vários assuntos que dizem respeito à vida do cidadão. Então,
Muito obrigado. Neste ato você acaba por fazer valer a democracia num programa sem trucagem, etc, etc, que mostra aquilo que você pensa para a cidade. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernando Mauro. Obrigado também a todos os telespectadores e espero contar com o voto de cada um desses companheiros que nos assistiram. Ok. E queria agradecer também você, telespectador, que esteve acompanhando mais essa nossa entrevista da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na sequência, você continua... eu vou também pedir para passar aqui o site do Paulinho, que é o www.paulinhoprefeito12.com.br. Essa entrevista deve estar lá na íntegra e outras propostas mais que ele tem feito ao longo da campanha para a cidade de São Paulo. E você pode acessar o endereço eletrônico está no monitor do seu vídeo. E agradeço a você também, telespectador, que fez parte desse nosso programa, acompanhando e fazendo valer a sua cidadania como cidadão, munícipe e eleitor. Na sequência, você continua ligado na nossa programação. Um abração a todos. Até mais. Tchau, tchau.